Quem trouxe a palavra, vai lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de 1 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 1 em diante. Para quem me conhece, me chamo Leandro Lustosa, sou membro aqui do grupo de oração desde 2010, servo desse grupo. Atualmente, Deus me chamou a esse tempo estar como coordenador aqui do grupo de oração, junto com os nossos irmãos, os nossos servos tão amados por Deus. E tenho minha esposa Jéssica, casado vai fazer 10 anos agora em janeiro. Falaram que nem ia durar né? Já tem 10, glória a Deus, né? E temos desse amor, nós temos 3 frutos, né? Que é a Laís, de 9 anos, a Alice, de 2 anos, e o Davi, de 7 meses. Então vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do 1 em diante. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo teu próprio veneno. Levanta-se Deus por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste. Que seja disperso seus inimigos, e fuja da sua face todos que vos odeiam e perseguem. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente vos pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Assim seja. Saulo, respirando ainda ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Foi pedir-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de poder trazer para Jerusalém presos os que lá encontrasse pertencendo ao caminho, quer homens, quer mulheres. Estando ele em viagem e aproximando-se de Damasco, subitamente uma luz vinda do céu o envolveu de claridade. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saul, por que me persegues? Ele perguntou: quem és, Senhor? E a resposta: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade e te dirão o que deves fazer. Os homens que com eles viajavam detiveram-se emudecidos de espanto, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo ergueu-se do chão, mas embora tivesse o olho aberto, não via nada. Conduzido então pela mão, fizeram entrar em Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e nada comeu e nem bebeu. Ora, vivia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe disse em visão: Ananias. Ele respondeu: estou aqui, Senhor. E o Senhor prosseguiu: levanta-te e vai pela rua chamada direita, e procura na casa de Judas por alguém de nome Saulo, de Tarso. Ele ora e acaba de ver um homem chamado Ananias entrar e lhe impor as mãos para que recobre a vista. Ananias respondeu: Senhor, ouvi de muitos a respeito deste homem, quantos males fez a teus santos em Jerusalém. E aqui está com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor insistiu: vai, porque este homem é para mim um instrumento de escol, para levar o meu nome diante das nações pagãs, dos reis e dos israelitas. Eu mesmo lhe mostrarei quanto lhe é preciso sofrer em favor do meu nome.
Ananias partiu, entrou na casa, impôs a mão sobre ele e disse: Saul, meu irmão, o Senhor me enviou. Jesus, o mesmo que te apareceu no caminho por onde vinhas, é para que recuperes a vista e fique repleto do Espírito Santo. Logo caíram-lhe dos olhos como escamas e recuperou a vista. Recebeu então o batismo e, tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Palavras do Senhor. Irmãos, a palavra de hoje veio de uma moção de senhorio de Jesus, onde os irmãos em oração presenciaram, tiveram no seu coração a marca que Deus colocou. Deus colocou naquela intercessão que nós precisamos nos voltar ainda mais para o Senhor Jesus. Que nós precisamos colocar o nosso coração, a nossa força no Senhor Jesus. E que, como Paulo, nós precisamos às vezes cair do nosso cavalo. E talvez para você que acompanhou a palavra e fala, mas caramba, está tudo diferente. É que é uma tradução diferente aqui dessa palavra, que inclusive será a Bíblia que será, não é essa, tá, irmãos? Mas uma Bíblia dessa que será sorteada na nossa rifa, que é uma Bíblia de Jerusalém. A Bíblia, desculpa. Bíblia de Jerusalém, irmãos, é uma das traduções mais próximas à tradução daquela que é a principal, a original, né? Uma das mais próximas, fora essa, tem a de um outro padre, que eu não me recordo, o padre Paulo Ricardo, que fala muito dele, mas essa é uma das Bíblias, né? Que é mais próximas, que não tem não tem tantas ideias colocadas, então é mais nua e crua como o idioma. Por isso que a gente vê aqui algumas diferenças. Estava falando pro Fábio ali atrás. O que é escola? Aí está aqui, ó. Vi esse homem, vai, porque este homem é para mim um instrumento de escola. Eu falei, Fábio, o que é isso? Aí na tradução do Fábio está escolhido. Aí eu pesquisei no Google, né? Nosso famoso Google, e está lá dizendo que é uma pessoa da elite, uma pessoa escolhida, uma pessoa diferenciada. Então, meus irmãos, olha que legal. Paulo, na visão de Jesus, já era mais do que aquilo que ele era. E aí eu quero comparar, para ficar mais fácil essa pregação, até porque não seria eu que pregaria hoje. Então, fui pego de surpresa, né? Mas queria comparar com a minha vida. Quem sou eu perto de Paulo, irmãos? Mas, para que nós tenhamos uma noção. Paulo era um homem que perseguia a igreja. Então, ele era Saulo. Mas por quê, irmãos? Porque ele tinha dentro dele a crença de uma outra maneira. Ele acreditava no mesmo Deus, mas de outra forma. Ele foi ensinado daquela forma. Então ele acreditava em Deus da forma dos fariseus, né? daquela turma dos sumos sacerdotes, aquela galera daquela época. Não da forma cristã como nós conhecíamos, como aqueles discípulos tiveram a oportunidade de conhecer Jesus. Então, para eles, Jesus era uma pessoa a ser perseguida. Os cristãos precisariam ser perseguidos. Por quê? Porque era uma ameaça à doutrina deles, porque estava em ascensão, e para ele aquilo era uma ultraje. É como se para nós hoje, alguém viesse falar, eu espero que vocês sintam um certo desconforto quando alguém fala mal de Nossa Senhora para você. Eu espero, porque senão está errado, irmãos. Você fala, normal. Ele pensa, não é normal. Entende? É uma ofensa à nossa cristianidade, à nossa cristandade. Então, da mesma forma, Paulo via isso em Jesus. É uma ofensa àquilo que eu acredito. Então, ele perseguia Jesus. Já Leandro perseguia a renovação carismática.
Leandro falava assim: esses irmãos aí ficam com a mão pro alto aí, querendo arranhar céu. Eu vou fazer uma coisa, nós vai tocar um Negro Nagô aqui, né? Nós vamos fazer um evento, aí vai tocar a banda de rock, aí depois vai trocar a banda da PJ, depois vai tocar o Edivandro, que eu quero ver. Edivandro e Gi. Então, irmãos, quem teve a oportunidade de estar comigo num CPP, por exemplo, viu eu falando dessa forma mesmo. Falando, vocês é um bando de aleluiado que fica com a mão para o alto arranhando o céu. E o que eu podia fazer para renegar, o que eu pudesse fazer para tirar da ideia da pessoa essa questão da renovação carismática, eu fazia. Para quem não sabe, a igreja tem duas divisões. Não deveria, mas tem. Eu era do lado da teologia da libertação. E a teologia da libertação é outro mundo, irmãos. É celebrar literalmente com a bandeira do MST no pé do altar. Olha da onde eu vim. Então assim, beleza. Aí o que aconteceu? Eu entrei para a faculdade de Ciências Sociais. Aí lá comecei a virar uma coisa assim, horripilante mesmo. Porque aí eu comecei a ficar descrente de Deus. Lá teve uma aula que, inclusive, é muito famoso o nome do pai dele, era o professor Rouanet, que tem aquela lei Rouanet, era o filho dele que estava dando aula, e ele falou assim: para Nietzsche, Deus morreu. E aí, você vai entrando nesse mundo, e se você não tem uma preparação, você vai indo junto. E eu fui também indo junto. Até procurei o padre aqui na época, não vou falar o nome, mas procurei. Ele falou: lê Santo Agostinho. Quantas coisas tem de Santo Agostinho, né? Tem que ter uma preparação. Mas, irmãos, então eu era esse cara que aí começou a perder a fé e tal. Paulo fala aqui: me dá uma carta que eu vou lá em Damasco e vou buscar todos aqueles cristãos lá e vou derrubar eles, vou trazer preso. E aí ele vai. E eu, Leandrão, vai lá e fala assim: agora eu vou começar a desacreditar todo mundo que eu puder. Só que aí, irmãos, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu tinha uma namoradinha que me largou. Então esse foi o primeiro trombada de Deus que eu tomei da minha vida, né? Assim, nessa época. E nisso eu comecei a ficar revoltado com Deus, querendo tirar a vida, querendo até tirar a vida da pessoa. Passou pela minha cabeça. Aquela história, não é minha, não é de ninguém, né? Quantas pessoas a gente vê isso? Isso passou na minha cabeça. E aí um certo dia, o pai do Edivandro, já até contei isso para vocês, então vou mais rápido. O pai do Edivandro tinha sumido. Eu fui no grupo de oração para fazer uma média para o Edivandro. E aí o Edivandro não estava e eu fiquei com vergonha de ir embora. Então ali foi meu Damasco. E aí, na época era a Simone, ela começou a ministrar a oração lá. E aí eu comecei a chorar. Então ali foi o meu encontro com Jesus. Paulo, ele vai, né? Então, entra, fica cego. E ali ele fica sabendo, através de oração, que um tal de Ananias vai até ele. No meu caso veio o Douglas, veio pedir para eu entrar no grupo de oração. E aí, Paulo entra Ananias morrendo de medo. Provavelmente os irmãos, quando me convidaram para o grupo de oração, convidaram morrendo de medo, porque todo mundo tinha
pavor do Leandro, não queria o Leandro na comunidade São Benedito. Sem brincadeira, essa era a lei. O Leandro não assume mais nada aqui na comunidade. Então, tudo isso, irmãos, aconteceu com Paulo e aconteceu comigo. E aí veio alguém e resgatou Paulo. O próprio Jesus, através de Ananias, mandou a resgatar o Paulo. E veio o irmão e resgatou o Leandro. E a partir dali nós começamos a caminhada. Porém, Paulo, a diferença para aí, né? As igualdades para aí. A diferença é que Paulo é o escolhido de Deus, ele vai e caminha. Eu sou um mero mortal, tentando a cada dia mais voltar meu coração ainda mais para Deus. Mas o que fica disso, irmãos, é que eu, naquela época, não preciso mostrar porque foi nítida para todos que me conhecem desde aquela época, a mudança que houve em minha vida. E é algo que eu não consigo explicar. Ontem eu estava conversando com Erlei. Ferlei, não tem como te explicar, porque não dá para explicar. E se você quer ter esse encontro com Jesus, não é eu que vou explicar, não é o Camilo, não é o Fábio, porque cada encontro com o Senhor Jesus é uma particularidade. O Senhor, Ele vai até o seu coração naquilo que você está precisando. E na época, eu estava precisando ser resgatado. Já estava um pseudo ateu. Mas Jesus foi lá me resgatar. E irmãos, aí vai uma coisa que é complicada para nós, para a gente já ir finalizando. Nós queremos ser donos da nossa vida. Nós não queremos deixar o Senhor ser o nosso Deus. E enquanto isso perdurar em seu coração, enquanto você achar que é dono da tua vida, que sabe o que tem para você, que as pessoas quando falam não sabem o que você precisa. Estou falando pessoas, lógico, quando vem as pessoas com a palavra de Deus para você e você não consegue abrir teu coração, o Senhor não consegue fazer a obra. Ele só vai fazer a obra na sua vida e você só vai ter esse encontro pessoal com Ele a hora que você deixar, irmão. Não, Ele não é ladrão, Ele não vai arrombar a porta da sua casa e entrar, não vai. Enquanto você estiver assim, eu sou assim, Ele não vai entrar na sua vida. Aquele momento, eu passei por uma transformação assim, muito pesada para mim. Você sai da água para o vinho, literalmente isso. Então o que acontece? Você tem que largar muitas coisas para trás, muitas crenças que você acredita, muitas coisas que você passou a vida inteira achando que era daquele jeito. E o pior de tudo para mim, até quando eu fiz a consagração à Nossa Senhora, foi dizer: tudo é teu e nada é meu. Tudo é o que tu quiseres, nada é meu, nada que eu quero. Porque nós queremos ser o Senhor da nossa vida, nós queremos, não, aqui eu mexo aqui, nós achamos que nós jogamos igual xadrez a nossa vida, né? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e vai ser assim o resultado. E aí no meio do percurso, Deus fala: não quero nem que você esteja vivo, hoje tu vai embora. E aí? Entende? Ele é o dono da vida. Se Ele falar para você: hoje é o último dia da sua vida, acabou, gente. Foi aí que eu percebi que foi, cara, que eu estou querendo ser? Eu estou aqui discutindo com Nossa Senhora se eu vou deixar tudo nas suas mãos, sendo que eu não tenho nada, porque eu não sou nada, eu sou pó, e ao pó voltarei. Por isso, irmãos, deixa o Senhor entrar em seu coração. Se você quer um encontro pessoal com o Senhor Jesus, deixe Ele fazer esse encontro. Eu achei tão bonito hoje que a gente cantando aqui, se vocês perceberem, todas as músicas falavam isso: inunda meu ser,
Inunda meu ser. Vento impetuoso sopra em mim. Vem, restaura o meu jardim. Faz, Senhor. Eu quero receber. Mas nós temos que ser aquelas pessoas sedentas. Aquela pessoa que quando você tem aquela vontade de se fala assim, hoje eu quero comer um churrasco. Eu vou comprar um espetinho ali porque eu quero comer um churrasco. Mas não tem dinheiro. Caramba, não tem dinheiro. E você se vira para conseguir essa coisa. No que você tem se virado para entregar o coração para Jesus, verdadeiramente? Que nós possamos abrir o nosso coração de uma forma verdadeira e única. Não para o que os irmãos falam, cantam, mas para você. Se você quer ter um encontro com Jesus, se você quer sentir essa paz interior, se você quer sentir esse Espírito Santo inundando o seu ser. E aí, meus irmãos, o gostoso disso tudo, eu vou falar só para finalizar mesmo agora. Qual que é a parte gostosa de deixar o Senhor Jesus agir na sua vida? São os resultados. Quais resultados? Hoje eu sou uma pessoa que não tem inimigos. Leandro, você não tem inimigos? Eu não tenho inimigos. Se alguém é meu inimigo, ele está lutando sozinho, porque eu não tenho, entende? Eu fico olhando assim e vejo muitas vezes as pessoas brigando e falo, gente do céu, como consegue? Eu não estou falando da questão política, não, estou falando assim no dia a dia, pai, filho, sabe, irmão, irmã. Eu fiquei vendo gente brigando, se matando por pouco. Irmã que matou a irmã para prender a irmã por causa de dinheiro. Eu falo, Senhor, só me ajude. Me ajude a criar meus filhos de uma forma que o Senhor entre no coração deles. Porque se o Jesus entrar nos nossos corações, irmãos, nada disso vai acontecer. Nós não vamos querer as coisas e não vamos querer passar por cima de ninguém para ter nossas coisas. Então essa é a graça que Deus deu na minha vida. De não desejar mal, de não querer se envolver em brigas, não procurar ficar brigando. De no trânsito, no dia a dia, né? Como está violenta a nossa cidade, nosso estado, nosso país. Quantas pessoas morreram esses dias? Mas eu penso assim, o que eu posso fazer para não ser mais uma estatística? E aí a resposta vem, que quando você está em Jesus, não é que não vai acontecer, mas é que até aquele que pretende fazer um mal a você, vê que Jesus é o teu Senhor. E as coisas não dão certo para ele. Isso é o melhor que a gente pode querer do Senhor Jesus. Por isso, eu convido você a cantar que Ele é o centro da sua vida. E se Ele ainda não é, meu irmão, faça dele o centro da sua vida. Deixe Ele agir de uma forma diferente na tua vida, na tua história. Ele quer. E você?